glória a Deus, aleluia. Estamos voltando aqui mais uma vez com mais uma programação. E nesta noite aí estamos com uma visita aí especial, presbítero Davi Estevão, onde vai ser tremendo. Deus vai falar grandemente aos nossos corações. Eu creio que ele vai trazer algo sobre o propósito de Deus na vida dele. Eu creio que ele vai trazer alguma mensagem. E você que já está ligadinho, tem pessoas já na live, já tem pessoas acompanhando através do site, através do aplicativo. Compartilhe esta live, comente esta live e nos ajude a divulgar a palavra do Senhor, para que mais pessoas, Brasil afora, venham ser impactadas com a palavra de Deus nesta noite fria de sábado, aonde não podemos deixar que o frio nos atrapalhe, nos tire da presença do Senhor, aonde hoje o presbítero Davi já vai sair daqui diretamente para uma vigília lá no Morro dos Conventos, e ele já vai estar falando com vocês aí. Enquanto ele vai falando, eu já vou estar compartilhando a live ali, vou estar mandando para outras pessoas, estar acessando ali. E já vão estar convidando ele, né? Porque o tempo dele é curto hoje. Já vai ter ali daqui a pouquinho que está em outro lugar, já pregando a palavra do Senhor. Então vamos estar trazendo aí presbítero Davi Estevão. Muito boa noite, querido. A paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo aqui na Rádio Web Conexão Gospel. Fique à vontade. Amém. Boa noite, meu amigo. A paz do Senhor. Para mim é um privilégio poder estar com você. A gente conseguiu encaixar um horário aí na agenda, né? Glória a Deus. Para nós estarmos aqui já alguns... Fica à vontade. Alguns sábados antes, né? Mas graças a Deus, Deus aprove essa oportunidade para nós estar juntos. Para mim é um privilégio poder estar compartilhando das experiências que Deus tem me concedido, daquilo que Deus tem feito na minha vida, né? Algumas mudanças. Então, para mim, quando se trata de anunciar o Evangelho, independente, né, do lugar, independente da forma que for, sempre é um grande prazer. E hoje eu quero relatar, né, um pouco da minha história, um pouco do meu testemunho, compartilhar com os amados ouvintes, um pouco do meu testemunho, da minha trajetória, daquilo que Deus tem realizado na minha vida. E eu tenho certeza que de alguma maneira vai ser útil, né, para algum ouvinte que está nos ouvindo. Tenho certeza que alguém vai se identificar. Talvez a história não seja a mesma, mas a forma em que Deus age nas histórias, por mais que sejam diferentes, tenho certeza que de uma forma especial vai acabar falando com alguém que está nos assistindo nesta noite. Nosso amigo André, a gente nos conheceu há um tempo atrás, né? E hoje eu fico muito, muito feliz em poder estar aqui cedendo a você essa entrevista na posição de ministro do Evangelho. Glória a Deus. Para mim é um prazer grandioso mesmo. Então, aquilo que você propôs no seu coração para esta noite, estou aqui então para lhe atender, vaso. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Eu não sei se o Davi lembra, mas como ele falou, já se conhecemos há algum bom tempo já. Eu vou estar trazendo um pouquinho a memória. Me dou muito bem com o irmão dele, o Daniel, um homem de Deus aí, um irmão muito querido. Trocamos mensagens diretamente aí, seguido estamos conversando. E acredito que mais ou menos uns 4 anos atrás, por aí mais ou menos, eu conheci o Davi numa quadra de salão, jogando futebol de salão, onde eu fui com o Adenir. Foi? Lá atrás do Grêmio Fronteira, lá na quadra que tem lá. Ah, tá certo. E rapaz, aí... sabe que devido à minha carreira, a gente vai estar falando um pouco sobre isso, a carreira que eu exercia após a renúncia, né? Rapaz, eu esqueci de muita coisa, mano. Engraçado, eu esqueci de muita coisa e às vezes eu até passo vergonha, na verdade, quando a gente conversa com algumas pessoas. Claro que de você, lógico que eu lembro, né? Mas eu digo que, por exemplo, do episódio do futebol eu não lembro. Eu não lembro, mas a gente... Mas gostava de uma... Sim, as coisas, sabe, algumas coisas da memória, assim, eu acredito talvez que seja devido à carreira, porque a gente
A gente acha que não, né? Mas alguma coisa sempre acaba afetando, né? Mas o mais importante a gente lembra, né? Que é dos propósitos de Deus. Glória a Deus, verdade. E ali naquele dia conheci o Davi, até não trocamos muitas palavras, mas dei uma acompanhada aí na carreira dele em seguida, porque estava sendo muito falado, né? Porque estava alcançando o objetivo no boxe, e aí veio o propósito, né? Veio o chamado de Deus na vida dele, e nós queremos compartilhar um pouquinho, né, desse chamado aí. Verdade, a gente estava um tempo atrás, né, eu vivendo como um atleta, né, a nossa vida ela trilha alguns caminhos que nós não compreendemos no momento, mas depois tudo acaba fazendo o real verdadeiro sentido, né? Então quero compartilhar com os ouvintes, né? O André nos convidou para falar um pouco do meu testemunho, né, daquilo que Deus realizou e vem realizando na minha vida. E para quem não sabe, né, eu sou ex-boxeador profissional, né, vivi há 6 anos, né, vivendo do boxe profissional durante 6 anos, uma carreira de pugilista, né, mas eu nasci dentro de um lar cristão, prego desde os meus 8 anos de idade. Glória a Deus. E é interessante falar que eu gosto de visar isso, né, no meu testemunho, é que eu nunca deixei de servir a Deus, né, mas eu deixei o meu ministério de lado e comecei a viver de uma carreira, né, uma carreira que, humanamente falando, estava num período para mim, na época quando eu renunciei, estava num período muito bom, né, onde estava começando a me trazer já o retorno, né, daquele esforço. Quem é atleta sabe da dificuldade que é para se manter como atleta, principalmente na nossa região. E eu passei, o trabalho de todo atleta passa, mas eu estava já num período onde Deus estava me honrando, né? Eu consegui conquistar muitas coisas que muitos ainda estão tentando conseguir conquistar e acabam tendo dificuldades. Mas, como eu havia dito, nasci dentro do lar cristão, ministro desde os meus 8 anos de idade. A primeira vez que eu preguei tinha 8 para 9 anos de idade. Mas no meio do caminho a minha vida tomou esse rumo aí, né? Que como eu havia mencionado, um rumo que às vezes a gente não entende. E a minha vida foi muito rápido, sabe, André? Eu comecei a praticar a modalidade, comecei a praticar o boxe com 15 anos de idade. Né? Comecei a treinar com 15 anos de idade. Então foi onde eu fiz a minha primeira luta amadora, com 2 meses de treino, fiz a minha primeira luta amadora. E ali então começou a surgir a oportunidade, foi aparecendo, e eu fui me envolvendo, né? Claro que eu não fiquei o tempo todo, saí, né? Dei continuidade no meu ministério, depois acabei voltando, e aí outra vez que eu voltei, acabou ficando sério, né? Comecei a competir, daí comecei a conquistar títulos como amador, como atleta amador. E quando eu vi, eu já estava profissional. Quando eu vi, eu já estava sendo consagrado campeão brasileiro, né, pela Associação Nacional de Boxe, né, uma das entidades que tem, porque existem várias, uma das entidades que tem no Brasil. Quando eu vi, eu já estava num período bom, já estava entre Araranguá, que é a cidade onde eu nasci, onde eu moro, e estava entre Araranguá, entre São Paulo, sempre fazendo camp, e acabei fechando com uma equipe, né, lá de Santos, uma parceria com uma equipe do Litoral Paulista. Então eu ficava sempre entre Araranguá e entre lá, treinando. Fechei bons patrocinadores, estava com empresário, estava com um contrato assinado com uma empresa americana, onde eles estavam procurando atletas, né, da modalidade para lançar um jogo de videogame. Eles estavam procurando um atleta de cada país, e eu estava com um agente, né, que estava agenciando a minha carreira, que reside na capital paulista, São Paulo, e ele acabou fechando esse contrato para mim. Então estava tudo muito bom, né? Tinha outdoor na cidade, patrocínios. Eu participei, antes de renunciar, eu fui convidado, algo muito interessante, eu fui convidado pela emissora, né, pelos bastidores, na verdade, da produção da Rede Globo,
onde me convidaram para participar de uma pré-estreia de um filme que relata a história de um boxeador que é nosso hoje, né, um dos grandes nomes da história do boxe brasileiro, que é o Éder Joffre, né, o Galinho de Ouro. E eu tive esse privilégio de conhecer o Rio de Janeiro, sempre tive o sonho de conhecer o Rio de Janeiro, e acabei indo sem ter despesa, né, ganhando de empresário e dessa parte da produção deles, que pagaram o hotel para mim, toda a minha locomoção lá dentro do Rio de Janeiro, acabei conhecendo pontos turísticos lá. Então tudo isso que a carreira acabou me trazendo para mim, né? Conheci vários lugares que ia viajar para treinar, para competir, então lugares que eu não tinha condições de ir, a carreira acabou me levando, acabei conhecendo. Então, humanamente falando, tava bacana, né? Eu estava em 12º no ranking brasileiro, eu estava prestes a fechar um contrato para estar lutando fora do país, né? Até surgiu, depois da minha renúncia, acabou surgindo o Covid, mas como eu já tinha tomado a minha decisão, eu não quis voltar atrás. Mas é aquela coisa, né, que a gente sabe que quem tem um chamado, né, quem Deus escolheu para um propósito, a gente tem que dar atenção, ouvido à voz de Deus. É verdade. Então, verdade. Um dia Deus sempre vinha falando muito comigo, né? Toda luta Deus vinha falando muito comigo. Eu subia no ringue, dobrava meu joelho e eu sempre perguntava para Deus, e aí Deus, será que este é o propósito? Eu creio que não. Eu creio que a promessa é aquela que o Senhor fez para mim na minha infância, né? Fez para mim, através da minha mãe, que eu seria um pregador do Evangelho, o Senhor me levaria aos 4 cantos da terra para pregar a Tua palavra. Mas na carreira, a gente sempre queria suprir aquele lado do chamado, né? Então eu sempre fazia questão onde eu estava, eu sempre fazia questão de mostrar que eu era cristão. Sempre procurando dar um bom testemunho, né? Eu sempre procurando falar de Cristo para as pessoas. Eu lembro, né, um episódio que ficou muito marcado na minha vida quando eu estive lutando em Salvador. Sim, fui disputar, foi onde eu conheci o Popó, né? Tetracampeão mundial, a maior referência hoje da modalidade do boxe. E eu acabei, fui campeão lá em cima do Baiano, venci a luta, me consagrei campeão brasileiro pela associação. E depois me deram o microfone, porque daí quando você foi campeão, eles dão o microfone para você falar algumas palavras de agradecimento. E aí eu citei João 3,16, né? Tinha mais assim, de 1000 pessoas. Eu citei João 3,16 e deixei Deus me usar e preguei para mais de 1000 pessoas que estavam ali assistindo a luta. E ficou muito marcante porque veio um casal até mim depois, vieram conversar comigo chorando, dizendo: Davi, sou filho de pastor, estou desviado, não consigo voltar para os caminhos do Senhor. E eu nunca imaginei que Deus ia falar comigo aqui. Eu vim aqui, me convidaram para vir assistir, falaram que ia ter um catarinense aqui lutando. E eu vim assistir e Deus te usou para falar comigo. Eu queria que você orasse por nós, porque a gente quer se reconciliar com Deus. Então, Glória a Deus. Isso que fica marcante, sabe? Independente de onde você está, você tem que ser luz, né? Você tem que brilhar. E eu procurava muito. Só que, na verdade, foi uma preparação que Deus fez na minha vida, né, para o meu ministério hoje. Eu aprendo isso, sabe? Eu estou numa fase da minha vida hoje espiritual, na fase do meu ministério hoje maravilhosa, assim. E o boxe, para mim, ele foi... Eu entendo hoje, pela experiência que eu tive com Deus, com o Espírito Santo, que o boxe foi algo que Deus permitiu na minha vida para que hoje eu tivesse um nível espiritual com Deus maior. E é sobre isso que eu quero falar para vocês, que apesar de eu estar conquistando tudo isso, se você colocar nas redes sociais o meu nome, que era como eu lutava, Davi é o Rei, você vai ver aonde eu tive, o que eu conquistei, matérias minhas, lutas. E uma madrugada eu conversando com Deus, cheguei em casa depois da minha última luta, eu cheguei em casa e fui orar. Eu tinha que retornar dali uns 2 dias para poder me preparar para a minha próxima luta. E eu já estava tudo certo, sabe? Estava bem, estava me preocupando só em treinar. Estava com o empresário, estava com a gente, patrocínio bom, estava com salário bacana. Mas aquela chama do ministério sempre ardendo dentro de mim. E esse dia eu estava muito
muito decidido a seguir depois um culto, sabe? Aquele culto que Deus te pega de jeito, né? Que não tem para onde correr. Eu cheguei em casa e eu comecei a conversar com Deus. Eu disse para minha esposa, amor, não me espera hoje, deixa eu ficar aqui na sala, vai pro quarto, eu só vou sair daqui depois que Deus falar comigo. Eu dobrei meu joelho e eu comecei a aclamar o Senhor, clamar e disse, Deus, eu preciso de uma resposta. Se o Senhor falar comigo, eu abro mão de tudo aquilo que eu conquistei, salário, status, fama, patrocínio bom, eu abro mão de tudo, mas eu quero que o Senhor fale comigo, que não me deixe dúvida. Eu não quero achar que foi o Senhor, eu quero uma certeza de que foi o Senhor que falou comigo. Eu comecei a clamar. Passou 1, 2, 3 horas e nada de Deus falar comigo, somente eu clamando, e nada de Deus falar comigo. E aí depois de 3 horas de joelho, o Espírito Santo me visitou, André, naquela madrugada. E aí eu comecei a entender o porquê que Ele permitiu me tornar um atleta. Então isso está no meu coração, a gente está com um projeto de escrever um livro sobre isso. E eu comecei a conversar com o Espírito Santo, eu disse, o Espírito Santo para mim, só estás aqui porque tu já tens a resposta. E eu comecei a dialogar com o Espírito Santo. Eu disse, eu abro mão de tudo aquilo que eu conquistei. Só que tem um porém, eu não quero ser apenas mais um pregador. Eu não quero apenas ser mais um no cenário dos pregadores. Porque eu creio que o poder de Deus, ele não mudou. Ele é o mesmo. Muitas pessoas reclamam, hoje não acontece mais o que acontecia antigamente. Mas Deus é o mesmo. O seu poder é o mesmo. Eu comecei a conversar isso com o Espírito Santo, sabe? Eu comecei a dialogar para ele. Isso é para quem crê, para quem acredita no sobrenatural. Eu disse, se for para mim abrir mão de tudo, eu quero ser diferente. Porque eu creio que o Senhor curava no passado e o Senhor cura no presente. No passado, paralítico vinha para a igreja de cadeira de roda e saía andando. E pode acontecer hoje no presente. Pessoas vinham sob uma carga espiritual e saíam libertas dos cultos. Eu disse, Deus, se não está acontecendo isso, o problema não está em ti, o problema está naqueles que estão com a função hoje de ministros. E eu comecei a conversar isso, e o Espírito Santo aí me pegou de jeito e me fez entender, André, o porquê que eu me tornei um atleta de alto nível, né? Porque boxe não tem meio termo, ou você é ou você não é. É verdade. Não tem como você fazer meia boca, né? Você tem que ser por completo. E aí foi onde eu entendi que Deus queria me dar experiência para me usar de uma forma completa. Aí o Espírito Santo disse para mim assim, se tu se esforçar pro teu ministério, ô glória, aleluia, igual tu vem se esforçando para a tua carreira, tu vai ver o quanto eu vou te usar. Eita glória! Ali eu entendi, começou a fazer sentido para mim aquilo que não vinha fazendo antes. Começou a fazer sentido. André, só de treino, eu treinava 4 vezes por dia. Entre treinos variados de 1 hora, 1h30, 40 minutos, 30 minutos. Fora dieta, fora concentração, que um atleta de alto rendimento exige. E aquilo ali foi como uma flecha, sabe, dentro de mim. Eu disse, tá aí o segredo. Porque eu disse que eu quero ser diferente. Para mim ser diferente, eu tenho que me esforçar. Eu tenho que buscar de uma maneira diferente. No outro dia, liguei para o meu agente, empresário, fui numa empresa que eu tinha recém assinado um contrato com uma publicidade. E faltava ainda receber algumas parcelas do contrato. E eu abri mão de tudo. Me chamaram de doido, me chamaram de louco. Mas eu deixei bem claro para eles, olha, quem me visitou naquela madrugada não me deixou dúvida. Glória a Deus. Então, de lá para cá, André, eu estou seguindo o conselho do Espírito Santo. Então, os meus horários de treino, eu estou colocando hoje naquilo que o Senhor me chamou para viver. A minha dedicação hoje está voltada a isso, voltado a não ser apenas mais um pregador, mas ter sempre algo de Deus para oferecer por onde passar
E Deus tem sido fiel, Deus tem sido fiel na minha vida, Deus tem me honrado. Né? Eu tenho buscado de Deus, e para a honra e a glória dEle, o que Deus tem feito no meu ministério tem sido algo maravilhoso, algo tremendo. Né? Renunciei no dia, no outro dia, as agendas começaram a aparecer de uma forma assim extraordinária. Eita, glória! Então isso é sinal de que quando é Deus que tem um propósito na nossa vida, quando é Deus que nos chama, nós não há razão para nos preocuparmos. Apenas confiar e apenas seguir aquilo que Ele vem falando ao nosso coração, que se foi Ele que prometeu, foi Ele que falou, pode ter certeza que Ele vai cumprir, Ele vai realizar. E eu sou grato a Deus porque Deus tem feito maravilhas no meu ministério, tem sido muito fiel na minha vida, e eu só tenho um motivo para adorar Ele. Muitas pessoas conversam comigo e dizem, então se arrependeu, estava numa fase boa, estava começando a aparecer no cenário, né, como atleta, estava começando a ter um retorno financeiro. Eu disse, não me arrependo porque não tem como eu explicar para você, somente você bebendo dessa água para você entender o sabor que ela tem. E daquela madrugada foi muito forte para mim, foi um divisor de águas na minha vida, tanto que na hora assim, eu estava invicto, né, 12º no ranking, estava invicto, não tinha razão nenhuma para renunciar. Só que o projeto de Deus na minha vida é o que eu estou vivendo hoje. E estou na dispensação dele, e Deus tem sido fiel comigo. Glória a Deus, tem sido bênção, né, Davi? Eu tenho acompanhado as tuas postagens ali, e eu tenho visto que o irmão tem ido em vários lugares, né? Tem conhecido várias congregações, tem pregado em várias denominações aí, e a gente tem visto assim que o Espírito Santo de Deus tem falado bastante com as pessoas, né? Sim, eu tenho buscado muito de Deus, André. Essa questão de não ficar na mesmice, sabe? Eu me preocupo muito porque eu nasci dentro de uma evangélica, eu nasci dentro da igreja, então a gente percebe que, infelizmente, algumas questões quando se trata de ministério, principalmente vou falar da minha área, né, que é pregar, a gente sabe que hoje está se criando infelizmente está indo para um lado que não deveria estar indo, né? Um lado acaba se tornando, até botei uma publicação esse dia no Face, eu disse, pregadores, se o teu objetivo é em prol do reino, nós somos concorrentes, somos aliados, né? Nós temos que entender que a obra é de Deus, não foi nós que iniciamos a obra já se iniciou lá atrás, né? Lá quando Deus entregou o único filho dele para morrer por nós, por amor a nós. Então a obra já foi iniciada. Nós que temos a chamada, né, o ministério da palavra, nós estamos apenas cuidando daquilo que Deus confiou a nós. Então nós temos que ter essa responsabilidade. Então eu me preocupo muito com isso. Né? E eu digo, Deus, a tua palavra diz que os teus sinais acompanharão aqueles que anunciarão o teu evangelho. Né? Então, se ter palavra inspirada por ti, vai ter sinais. Eu tenho buscado isso no meu ministério. Deus tem sido fiel na minha vida. Deus tem me usado muito na palavra. Deus tem me usado muito na revelação, na libertação. Muito forte na libertação Deus tem me usado, na cura. Então, os sinais dele estão se manifestando, né? Claro que eu estou seguindo o conselho do Espírito Santo. Estou me esforçando. Estou buscando. Então eu lembro quando eu lutava, André, eu não gostava de treinar, não gostava. Eu não gostava, só que eu sabia que se eu não treinasse, eu ia apanhar. Então eu tinha que treinar. Então quando eu estou cansado e eu não quero orar, aí eu lembro do que Deus falou comigo, né? Através do Espírito Santo. Se tu se esforçar para o teu ministério, igual se esforçar para a tua carreira, tu vai ver o quanto eu vou te usar. Amém. O quanto eu vou manifestar o meu poder através da tua vida. Então, quando eu não quero orar, eu lembro disso. Só tenho que orar, tenho que treinar. Aí vou para a presença do Pai e vou cavar, né? Vou buscar. Glória a Deus. Vou buscar, e Deus tem sido maravilhoso. Por onde nós temos passado pregando a palavra, Deus tem manifestado a presença dEle, os sinais dEle. O mais importante, almas têm se rendido, porque o objetivo principal é esse, né? É resgatar
aquilo que o mundo está tentando tirar, né, de dentro da igreja, resgatar aqueles que o Senhor pagou um alto preço, que o Evangelho ainda não tem conseguido abraçar. Então, meu objetivo é esse, é viver em prol do reino. Amém. Glória a Deus. Uma coisa assim que agora eu tava reparando, aparentemente tu não teve sequela nenhuma do boxe, né? Que geralmente a gente vê os boxeadores, eles ficam bem debilitados, né? O rosto, principalmente, orelha e coisa, mas tu não... Na verdade, a questão da orelha, o pessoal acaba até confundindo um pouco, é mais voltado ao pessoal que pratica MMA, né? MMA bastante, jiu-jitsu, né? aí, a luta de chão, ela acaba judiando bastante a orelha. Um boxeador, nesse termo da orelha, dificilmente, pode acontecer, mas dificilmente acontece. Mas eu louvo a Deus porque Deus me preservou. Claro que eu tenho algumas sequelas que não aparecem, né? Como costela quebrada, né? Meu nariz é quebrado. Como eu falei pra ti ali, questão de memória, às vezes eu esqueço de umas coisas bem simples, né? Mas nada comparado, claro, a sequelas que muitos atletas acabam ficando, mas Deus me preservou, Deus me guardou de uma maneira especial. Glória a Deus, tem pessoas ali acompanhando a live, né? O pastor Arley, a pastora Giza estão lá acompanhando. Amém, que Deus abençoe o irmão Davi, conheci ele lá na reunião da Unity, então, pastor Arley, meu pastor ali, glória a Deus pela vida dele. Também o irmão Wendel Coutinho, amém, glória a Deus pela tua vida, irmão. Não é qualquer um que recebe do Senhor e busca a presença dele e se entrega desta forma. Você é um soldado de Cristo. Deus te abençoe, Davi. Este nome é muito, deixa eu ver aqui, muito abençoado realmente. Glória a Deus. Salete Custódio também está ali na escuta. Glória a Deus. Davi, fica à vontade se tu quiser trazer uma palavra, se tu quiser falar mais um pouquinho. Os irmãos estão aí. Amém. Agradecer aos irmãos que estão assistindo, né? Estão nos assistindo e pelos comentários. Louvo a Deus pela vida de vocês, que Deus venha abençoar todos vocês de uma forma muito especial. E eu quero aproveitar em cima do meu testemunho, deixar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Glória a Deus. Livro do profeta Isaías, o mais ilustre dos profetas, profeta messiânico, no capítulo 55, no versículo 8. Se resume naquilo que eu testemunhei, que nos fala: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Então acaba resumindo naquilo que nós acabamos de testemunhar, porque eu jamais imaginei a volta que a minha vida deu. Se eu fosse fazer uma programação da minha vida lá no início, eu jamais iria imaginar colocar na programação aquilo que eu vivi. Algo muito importante, André, que eu aprendi, que venho aprendendo, na verdade, no meu ministério, é que muitas coisas que acontecem na nossa vida, nós não vamos entender de imediato. Eu lembro que a última vez que eu lutei, quando eu dobrei o meu joelho no ringue para lutar, e eu fiz o questionamento a Deus, dizendo: Deus, não é isso que o Senhor tem para mim, até quando eu vou ficar aqui? E o Espírito Santo, para mim, naquela hora, disse que não te preocupa, está chegando o tempo de você entender. E aí eu fui entender porque que Ele permitiu eu passar por isso. Tudo que acontece na nossa vida, André, nós que amamos a Deus, nós que escolhemos viver na presença de Deus, como Paulo escreve em Romanos capítulo 8, versículo 28, que tudo convém para o bem daquele que ama a Deus. Então, se você ama a Deus, o que você está passando, a não ser que você não ama, mas se você ama Ele de verdade, com o coração aberto, puro e sincero na presença dEle, o que você está vivendo, meu irmão, o que você está vivendo é permissão dEle. Por mais que agora não está fazendo sentido para você,
Mas vai chegar um dia que tudo vai começar a fazer sentido. Verdade. Nós recebemos críticas, pessoas se levantam, né, contra nossas vidas, quando digo nossa, de forma geral mesmo. Mas se você está com a sua consciência tranquila de que você ama Deus, você está andando no caminho que Ele trilhou para você andar. Nós temos que aprender que não devemos viver segundo os nossos pensamentos, segundo os nossos planos, mas segundo os pensamentos de Deus, segundo o projeto que Ele criou para nós. Algo muito interessante que Deus vem me revelando nesses últimos dias, André. Eu quero compartilhar isso com vocês, ouvintes. É que tem pessoas que às vezes buscam algo para si em tantas outras coisas, sabe? Às vezes, né, é compreensível, a pessoa quer ganhar melhor, quer conquistar coisas na vida e acaba atropelando o plano, o projeto de Deus. E o segredo já está ali, cara. Isso aqui é tremendo. O segredo já está ali, já está em ti. Se você entregou a tua vida para Jesus, se aceitou Jesus, hoje nós temos um privilégio muito grande que os nossos pais, quando eu digo nossos pais lá, né, os patriarcas, os nossos antecedentes, vamos falar lá de Abraão, Isaac, Jacó, amém, os nossos pais da fé, que eles não tinham, é que quando Deus nos criou, olha que interessante, quando Deus nos criou, Ele nos fez conforme a imagem, a semelhança dele. E o diálogo que Deus tem ao nos criar é: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Um diálogo entre a Trindade Santa, né? Pai, Filho e a pessoa do Espírito Santo. Quando hoje, no tempo da graça, quando nós aceitamos Jesus, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós recebemos o Consolador, que é a pessoa do Espírito Santo. Então, para você entender, a tua história, Deus já escreveu. O caminho que você tem que trilhar, Deus já planejou para você. Em vez de você procurar recurso fora, já está dentro de você. Porque quando Deus te criou, quem é que estava com Ele? A pessoa do Espírito Santo. Então Ele sabe aquilo que você precisa. Ele sabe a maneira que você tem que se comportar. Ele sabe a maneira que você... Quais são os caminhos que você tem que trilhar. Quais são os passos que você tem que dar. Quais são as suas escolhas. Em vez de você procurar resposta fora, procurar recurso fora, tira um tempo para Ele. Tira um tempo para Ele. Comece a mudar a sua prioridade. Em vez de você fazer, vou fazer 50, 100 planos, não é errado fazer plano do projeto, não é errado. Mas tira um tempo para Ele, vai para o seu quarto, fecha a porta, dobra o teu joelho, converse com o Espírito Santo, porque Ele já sabe. A resposta já está ali. Quando nós falamos em buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas naquilo que Jesus falou, que Ele vem relatando antes, sobre o sustento, sobre a vestimenta, às vezes a pessoa interpreta errado, André, a forma de buscar o reino. O que é o reino? Será que o reino é o céu? Claro, o objetivo principal é a salvação. Mas o reino já está dentro de nós. Se nós temos o Espírito Santo, o reino está em nós. Então, o que Jesus está expressando ali é: busque aquilo que já é teu. Está em você. Aprenda a ser sensível à voz do Espírito Santo. Não é verdade? Porque daí você vai começar a entender. Vai fazer mais sentido o que você está vivendo. Porque você vive hoje uma vida, acontece várias coisas nela e você não entende. Mas se você olhar para dentro de você e dar atenção ao Espírito Santo, aí vai começar a fazer sentido. Aí você vai entender: é verdade, é por isso que eu estou passando por essa situação. É por isso que eu estou me encontrando nessa situação. Então a palavra que eu quero deixar para você nesta noite é: aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo.
Porque quando eu renunciei minha carreira, me chamaram de louco, me chamaram de doido. Só que eu dei atenção para a voz que eu ouvi naquela madrugada e que vem falando comigo. Se eu desse a voz de quando eu fui conversar com o meu agente para renunciar, o que ele falou para mim e eu fosse dar atenção para ele, eu não tinha renunciado. Se eu tivesse dado atenção a algumas pessoas até próximas a mim, eu não tinha renunciado. Só que nós temos que entender que temos que viver o que Deus planejou para nós viver. Há uma grande diferença entre salvação e entre você viver os projetos de Deus. Você pode ser salvo, se eu continuasse como atleta, eu poderia ser salvo? Poderia. Sim. Só porém eu não ia viver os projetos de Deus. E quando nós não vivemos os planos de Deus, nós pagamos o preço, nós sofremos. Aí é onde nós adoecemos, é onde nós começamos a ficar ruins. Por quê? Porque nós estamos vivendo o que Deus planejou para nós. Deus nos fez para termos do bom e do melhor. Mas o pecado é Deus, só que o pecado entrou e atrapalhou tudo. Quando Deus nos criou lá no início, Adão e Eva, nascemos para sofrer? Não. Nascemos para ter enfermidades? Não. Nós éramos inocentes, aí saiu a dispensação da inocência, entrou a dispensação da consciência, porque entrou o pecado. Então, quando o pecado entrou, aí começou a bacalhar com tudo. E até hoje é dessa forma. Quando nós damos brecha para o pecado, nós acabamos deixando de lado aquilo que Deus planejou para nós. Deus não nos fez para sofrer, nos fez para termos do bom e do melhor. Porém, nós temos que saber entender e ouvir a voz do Espírito Santo, que é aquele que intercede por nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Pastor Adolar, pastora Menaide estão acompanhando a live ali. Tô vendo eles aqui, estão ligadinhos ali. Mônica Borges, Salete Custódio, Wendel Coutinho e a sua família estão lá acompanhando. É tremendo, né? O que Deus pode fazer na nossa vida, o que Jesus faz na nossa vida quando Ele muda. Porque a palavra do Senhor, ela diz, né? Antes que eu te formasse, eu já te conhecia, né? Sim, o salmista Davi escreve dizendo que Deus, antes de eu estar, né, no ventre da minha mãe, com os teus dedos, tu já escreveu a minha história. Eita. Então é forte isso, é tremendo. O que nós temos que aprender, André, é escutar a voz do Espírito Santo. Viver o que Deus tem para nós viver. Hoje. Ser grato pelo que nós temos. Eu preguei, quinta-feira eu estive pregando até aqui na cidade, Bandeira Rodil, no ministério. E o Senhor me inspirou a pregar sobre esta questão. De que nós estamos sempre querendo, né? Sempre pedindo. E acabamos esquecendo aquilo que Deus já nos deu. Acabamos esquecendo de agradecer por aquilo que Deus já nos deu. Então o segredo para ter uma vida sadia, acho que essa é a palavra correta. O segredo para ter uma vida sadia na presença de Deus é não sair da direção dele. Aprender a ouvir a voz dele, que nós temos o privilégio de habitar dentro de nós. Porque Paulo escreve em Romanos, mesmo capítulo 8, versículo 9, vós não estáis na carne, vós estáis no Espírito. Só que tem uma vírgula, e essa vírgula é onde vai fazer toda a diferença, vai mostrar quem é quem na presença de Deus. Porque depois da vírgula vem dizendo o seguinte: se é que o Espírito de Deus habita em vós, porque senão vós não tem parte com Ele. Então ou você vive uma vida na direção de Deus, ou você vive uma vida fora da direção dele. E é tão fácil viver uma vida na direção dele. É só dar atenção àquilo que já está dentro de você. Às vezes você procura recurso fora e está dentro de você, cara. Só tu dobrar o teu joelho e começar a interceder por ele, buscar ele. A resposta está ali, o reino está ali, já habita em você. Você é de lá, a tua essência é de lá, oh glória. Né? A tua essência é o céu, meu irmão. Você veio de lá. Você foi criado de lá. Né? O DNA é de lá. Quando Deus te formou, uma coisa linda é que quando Ele fez tudo, André, Ele fez o céu, fez a terra, fez as estrelas. Quando Ele formou tudo, Ele fez segundo a sua palavra, a Bíblia diz. Mas quando Ele nos criou, do pó do barro, Ele nos formou. E a palavra original no formou é modelar. Não tem como eu modelar algo sem eu colocar minha mão. Olha que lindo isso.
Tudo que você admira, tem pessoas que saem de casa, admira a natureza, admira tudo que Deus fez segundo a palavra dele. E se olha no espelho e não consegue se admirar, sendo que eu e você, ele teve a forma especial de nos formar com as próprias mãos dele. Por quê? Para deixar bem claro que sobre a nossa vida tem a digital dele. Então nós temos um privilégio extraordinário, nós somos diferentes de tudo aquilo que Deus criou. Tudo que Deus criou segundo a palavra, mas ele nos formou com as próprias mãos. Isaías fala sobre isso. Se eu não me falha a memória, capítulo... Eu não quero me equivocar aqui, mas se eu não me engano é capítulo 6, capítulo 8. Se eu não me engano de Isaías, eu estou com a Bíblia aqui, vou folhear ela aqui. Se eu não me engano é capítulo 8 de Isaías. Deixa eu ver se eu estou certo aqui. Não, capítulo 16, verso 8. Deixa eu conferir aqui com os irmãos. Não é aqui. Que o profeta Isaías fala que nós somos o barro e o Senhor é o oleiro. E com as próprias mãos ele nos formou, que veio para confirmar esta questão de que ele nos fez com as próprias mãos. Então, se eu colocar minha mão em ti, olha que interessante isso. Se eu colocar minha mão em ti, tu pode nunca mais me sentir. Tu pode nunca mais me ver. Tu pode até se sujar. Mas se a perícia vier aqui e fazer uma análise em ti, ela vai encontrar minha digital. Então você pode nunca ter sentido Deus. Tu pode nunca mais ter observado os sinais dele na tua vida. Tu pode até ter se sujado, cara, com pecado. Mas a digital de Deus não saiu, tá aí. A essência continua aí. Glória a Deus. Recebe aí, glória a Deus. É só olhar para dentro de si e perceber que a essência de Deus está aí. Está aí. Então, é fácil, como Tales diz, é fácil demais viver em paz. A gente é que acaba complicando tudo. E eu quero deixar essa palavra e agradecer a oportunidade. Tá bom demais a vontade de nós ficarmos aqui falando, porque um assunto acaba puxando o outro. Eu vim para falar algo e acabei falando outro, mas eu creio que é direcionado por Deus. Pessoas que estão nos assistindo, eu acredito que está servindo essa palavra. E nós temos que ir para uma vigília. Vou estar pregando numa vigília aqui no Montes Convento. Pode estar falando aí. Na Igreja do Evangelho Quadrangular, na pessoa do pastor João. Já ministrei para ele ali algumas vezes. Vou estar ministrando agora novamente na vigília. E por isso que eu tenho que ir, porque a vigília inicia agora às 10. Vou chegar um pouco depois, mas ele já está ciente. Já falei para ele que eu viria aqui ceder uma entrevista. Glória a Deus, é bênção de Deus, né, meu amigo? Bênção de Deus. Deus prepara situações, né, na vida da gente. Deus nos proporciona momentos como esse. Eu me alegro, sabe? Eu me alegro porque aquilo que Deus tem para nós, pode ter certeza, é maior e melhor do que qualquer coisa que o mundo tem para oferecer. Não tem dinheiro de luta que pagaria aquilo que eu estou vivendo na presença de Deus. Mas fala a verdade, irmão. Hoje a luta está sendo bem maior, né? Hoje está sendo bem maior, tipo assim, por exemplo, a árvore que dá fruto, né? Ela leva bastante pedrada, né? Com certeza, vem né? bastante crítica, né? Bastante... Vem elogios, mas vem bastante crítica também, né? Com certeza. Sabe, tem gente que até, tipo assim, eu escutei um comentário essa semana vieram, na verdade, comentar comigo, né? Sobre um líder. Assim, o Davi tá pregando, né, cara? Eu só escuto o Davi pregando direto, vejo cartaz do Davi pregando e tal. Ele renunciou tudo, cara. Renunciou mesmo para viver, dado o ministério. Daí a pessoa comentou para ele, sim, renunciou tudo. Ah, mas
Por que ele coloca ex-boxeador? Sabe, a pessoa, em vez de se apegar, cara, na renúncia, se apegar no que Deus está fazendo, se apega num detalhe, sabe? Quer dizer assim, tá, mas se renunciou, para que colocar lá? Então são coisas que... Mas eu sou muito tranquilo em relação a isso, porque na época que eu lutava, sabe que acaba tendo o sentimento de inveja, de ciúme. E Deus me deu sempre uma graça para lidar com isso. Então, na época que eu lutava, eu já não entrava em conflito. Agora mesmo, vivendo meu ministério, que eu jamais vou dar atenção mesmo. Glória a Deus. Tenho que orar por essas pessoas. E eu quero deixar o versículo que eu tinha citado, que tinha fugido da memória, agora veio, achei aqui. É Isaías 64, verso 8. Amém. Que diz: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro e Tu o nosso oleiro. E todos nós, todos, sem exceção, obra das Tuas mãos. Que entra a questão da digital de Deus estar marcada em nós. Então eu quero deixar essa palavra para você. Você nasceu para ser feliz. Você não nasceu para ficar com essa depressão. Você não nasceu, verdade. É verdade. Você nasceu para ser feliz. Eu vi um vídeo de um pastor muito renomado. Eu estava assistindo essa semana o vídeo dele. Ele falou algo que é verdade interessante. Cada um tem uma cruz para carregar, né? E essa cruz nós iremos trocar ela por uma coroa. Uma coroa de glória. Mas a cruz que nós temos para carregar, a palavra do Senhor diz que o fardo dele é leve e suave, que representa a cruz que cada um tem para carregar. Mas tem uns que tem a cruz mais pesada que a do outro, né? Ele até fez uma brincadeira dizendo que a cruz dele, ele é de isopor, ele coloca uma rodinha para puxar ainda. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que somos nós que temos a escolha de colocar peso sobre a nossa cruz. Cada um vai carregar a sua, então cuida da sua. Cuida da sua. Não se preocupa com a do outro, né? Não se preocupa na questão de que, estão se levantando contra mim. Então, cuida da tua. Coloca peso em cima da tua cruz. Né? Não aceita essa depressão. Não aceita. Repreende. Não aceita esse problema, repreende. Tu tens autoridade para repreender. Às vezes, tem pessoas que têm o costume de procurar recurso em outras pessoas. Mas o fulano, o ciclano é homem, mulher de Deus, mas você também é. Também é. O mesmo Espírito, né? Paulo fala sobre a questão da obra do Espírito Santo. O mesmo que opera em mim, aquele que opera em ti. Você precisa usar essa ferramenta que Deus te deu. A mesma maneira que eu estou buscando, você pode buscar. Claro, talvez em momentos diferentes, tempos diferentes. Mas, porém, nós temos uma autoridade sobre a nossa vida. Então não aceite este problema, repreenda em nome de Jesus. Então aposta a tua vitória, porque a tua essência é essência de vitorioso. Amém? Glória em nome de Jesus. Obrigado, meu irmão. Amém. Glória obrigado a Deus. Mesmo, de coração. Davi, muito obrigado aí pela essa participação aí, por ter vindo trazer um pouquinho da história que o que está acontecendo na tua vida, porque assim temos escutado bastante na igreja e não é nada combinado ter ido as pessoas pregar ali na igreja, tanto de fora como da própria igreja, e a palavra tem sido chamada. Amém. Isso aí é o objetivo. Algo muito importante dentro dessa palavra, André, chamado. Às vezes a pessoa confunde. Tem pessoas que acham que chamado é pregar, é cantar. Aí tem pessoas frustradas dentro das igrejas que não pregam, não cantam e dizem: Deus não me chamou, eu não tenho chamado. Não, mano. Nosso chamado é ganhar almas. Entenda isso. O nosso chamado é em prol do reino. Ganhar almas. Pregar é função. Cantar é função. Tá entendendo? O meu chamado é ganhar almas. Quando eu estou pregando, eu estou sob uma função. Né? Entenda isso. Todos nós fomos chamados por Deus. Às vezes você não tem aquele talento, você não tem o ministério de exercer como ser um pregador de altar, ser um cantor da igreja. Mas você pode pregar para o teu vizinho, você pode pregar na faculdade, você pode falar de Jesus onde você estiver. Então entenda isso, chamado é uma coisa, função é outra. O nosso chamado é ganhar almas. Então você tem um chamado sim. É por isso que o inimigo se levanta contra a tua vida. É por isso que o inimigo coloca cilada sobre a tua vida. Por isso que o inimigo tenta te entristecer.
Lembra disso. O que Tiago diz? Nós precisamos passar pela prova para sermos aprovados. Sabe o que eu aprendi? O crente, isso aqui parece até coisa de doido, mas é verdade. O crente, quanto mais ele passa pela prova, mais amado por Deus ele é. Porque Deus disse que toda prova que tu passar, Ele vai te dar vitória sobre ela. Amém. Não é o que o Senhor fala? Isaías 43, quando passares pela água, não te afogarão, não te submergirão. Quando passares, não é se passares, é quando passares. Quando passares pelo fogo, ele não vai te queimar. Então não é se, é quando. Significa que nós vamos passar. A diferença é que o Senhor vai nos dar vitória. Essa água não vai te afogar, esse fogo não vai te queimar, né? Glória a Deus. Foi o que eu abri a outra programação. Olha aí, ó, amém. Foi o que eu abri Glória a Deus, para confirmar. Para confirmar. Aqui. Então, quando passares pelo fogo, não... Lembrando que o profeta está falando acerca de um povo escolhido. Né? Quando ele fala, eu te chamei, ó Jacó, né? E te remi, ó Israel, está falando sobre Jacó, é aquele que representa a última linhagem de Abraão, que é sobre a descendência, que vai começar o início que vai começar o início da promessa que Deus faz a Abraão, né? Na verdade, para você entender melhor, Deus chamou Abraão, fez a promessa para ele sobre a sua descendência, né? Sobre o povo escolhido, Isaac, Jacó. Por isso que o profeta Isaías coloca Jacó como esse exemplo. Então, o que ele está dizendo é para aquele que é escolhido por Deus, o povo que Deus escolheu para levar o nome do Senhor, esse povo, quando passares pela água e pelo fogo. Então não é se passares. Então entende que todo escolhido e amado por Deus, porque o povo mais amado por Deus de Israel não existiu. Né? É verdade. Então Deus diz, quando passares, então nós vamos passar. A diferença é que nós vamos vencer. Né? A diferença é que nós vamos vencer. Então todos nós somos escolhidos. Independente da sua função dentro da igreja, do seu cargo dentro da igreja, você tem um chamado sobre a tua vida. Deus te escolheu e Ele conta com você para essa batalha. Amém? Amém, glória a Deus. Gostaria de estar pedindo para o Davi, para nós estar finalizando aqui, está orando pelas pessoas Amém. Que estão acompanhando. O pastor Adolar está enfermo já há alguns dias aí. Gostaria que estivesse orando aí por cura, por todas essas pessoas que estão nos acompanhando. Esse frio aí vem trazendo várias doenças, né? É verdade. Então vamos estar orando por essas pessoas aí, em nome de Jesus. Quero mandar um abraço, né, pastor Adolar, pastor Lazinho, né? Conheço o Lazinho. É um grande amigo, né? A dona irmã Menaide, a dona Menaide tem essa intimidade de chamar com esses nomes porque são avós da esposa do meu irmão. Então nós temos uma amizade muito grande, são pessoas... O Lazinho é um grande homem de Deus, eu tenho um respeito muito grande por ele, um carinho muito grande por ele. Então eu quero mandar um abraço para ele, para toda a família dele que eu amo de verdade. Amém. Então eu quero orar por você que está nos ouvindo, quero orar por você nesta noite, peço perdão por nós ter atropelado tanto aqui, né, os testemunhos, as histórias, mas devido ao Glória tempo, a Deus. Né? Foi ótimo a companhia. Então vamos orar em nome de Jesus. Amém. Para que nós possamos nos despedir, porque senão... vou me atrasar para a vigília. Sim, meu Deus. Senhor Deus, nós adentramos, Pai, na Tua presença uma vez mais. Sim, Senhor, quero Te agradecer, louvar a Ti por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar na Tua presença através, Senhor Deus, dessa programação, podendo o Senhor ter a oportunidade de falar, Pai, um pouco mais da Tua palavra aos ouvintes. Eu quero pedir que as Tuas mãos venham estar estendidas, Pai, sobre cada ouvinte nesta noite, Senhor. Que o Senhor venha tocar nessas vidas agora que estão sobre uma enfermidade. Pai, eu creio no poder e na autoridade que é no nome de Jesus. E nesta autoridade, Senhor, que eu quero repreender esta enfermidade que está sobre o Teu filho, sobre a Tua filha, Pai, nesta noite. Em nome de Jesus, Senhor Deus, eu profetizo sobre cada ouvinte, Senhor, dessa programação. Em todas as áreas, Senhor, da sua vida, eu profetizo vitória, Senhor. Vitória, para que o Teu nome venha a ser exaltado e glorificado uma vez mais na terra. Em nome de Jesus, Pai, fica conosco, Senhor. Precisamos e dependemos da Tua presença. Amém e amém. Deus abençoe grandemente a todos vocês, André. Muito obrigado. Vamos marcar uma próxima aí com mais tempo para a gente continuar esse papo maravilhoso aqui. Glória a Deus. Do amor de Deus. Glória amém? A Deus. Amém, queridos. Então este foi mais uma programação que
fizemos hoje aqui com a presença do Davi Estevão, presbítero Davi Estevão, preletor, pregador, um homem que tem levado a palavra do Senhor, onde renunciou uma carreira para seguir o chamado de Deus. Muito obrigado, Davi, foi ótimo. E vamos estar deixando aqui alguns louvores. Davi tem que ir lá para o compromisso dele. E nos despedimos agora aqui da rádio, mas não da presença do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus acompanhe o Davi, esteja com ele durante toda a vigília lá, e que ele seja muito usado, seja instrumento do Senhor lá naquele lugar, e que o Senhor venha operar milagres, maravilhas, venha curar, venha libertar, venha restaurar em nome de Jesus lá naquele lugar. Que Deus abençoe a todos, amados, ouvintes queridos aí, o Wendel, Salete, Mônica, Adriana que está ali escutando. Em nome de Jesus, fiquem todos na paz do Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente o teu final de noite deste sábado. Abençoe teu domingo. E fiquem todos com o Senhor. Amém.